Olá para você que nos acompanha, que bom ter você aqui conosco em mais um episódio do Pode Falar. E hoje nós temos a felicidade de receber aqui o meu amigo e pastor da Igreja Lagoinha de Lucas do Rio Verde, pastor Mike Aquino. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cassiano. Obrigado, meu amigo. Para mim é um privilégio, uma honra poder estar aqui. É sempre muito bom estar conversando com você. Obrigado aí, equipe também de excelência. E para mim vai ser um prazer a gente bater esse papo aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser edificante também em algum formato, em algum momento. Para quem está aí nos ouvindo, assistindo também. Vai ser um tempo precioso para a gente. E é muito bacana poder receber o pastor Mike aqui, porque primeiro que ele já é da casa. E depois porque o pastor Mike, ele é uma fonte de inspiração, viu? Aqui, para nossa equipe, você tem servido de fonte de inspiração. É alguém que fala o que a nossa geração precisa ouvir. E por falar nisso, pastor, já pegando um gancho, os pastores da nova geração, eles... Não sei se é atualizar a palavra correta, mas eu percebo que os novos pastores têm buscado se atualizar com esses temas que são tão atuais, tão latentes. Porque a Bíblia, ela permanece a mesma. Ela é mais atualizada que o Jornal de Amanhã. Exato. Mas os temas sociais, da forma que tem sido abordado, eles têm sido muito assertivos, né, pastor? É isso mesmo. Eu acredito que a gente está num momento de uma transição de gerações. Os pastores mais velhos estão passando o bastão para a nossa geração. E a gente vê que nessa nova geração a gente começa a perceber alguns âmbitos que não tínhamos há anos atrás. Eu creio que existe uma barreira entre sagrado e secular que a gente precisa quebrar. Existe uma barreira ali que divide as coisas, isso é questão de religiosidade. E o evangelho, na verdade, ele é feito de dentro para fora. Ele começa em nós, para depois através de nós. Então existem coisas que a gente vê que essa geração tem quebrado, e isso é natural, né? Que geração após geração a gente vem aumentando o conhecimento, e quanto mais a gente conhece de Deus, mais a gente tem a conhecer. Porque o conhecimento de Deus, ele não é algo estático, ele é algo dinâmico. Então quanto mais, lá em Tiago diz, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Oséias diz, o mundo perece por falta de conhecimento. E a verdade é que eu vejo que a nossa geração, ela tem mais acessos que talvez a geração passada não teve. Nós temos mais acesso à educação, mais acesso à informação, nós temos meios de comunicação que não tínhamos antes, e com isso temos acesso a mais conhecimento que precisamos ter. Então essa barreira entre sagrado e secular, eu vejo que ela está começando a ser quebrada. Ainda tem muita coisa para acontecer, tem muito trabalho para acontecer, mas essa barreira ela já começa a ser quebrada. Um exemplo, a gente ouve muito, né, já veio muito tempo falando a questão de que pode ou não pode, crente faz, crente não faz. Mas a verdade é que quando nós somos discípulos de Jesus e adoramos ao Senhor, a gente vive para Ele de forma integral. 24 horas por dia, 7 dias na semana, de forma ininterrupta. Eu não sou pastor, eu sou crente, sou evangélico só quando eu estou ali no culto dentro da igreja, não. Eu sou o dia inteiro, noite inteira, dormindo, acordado, onde eu estiver. Então a gente não vai, por exemplo, vou tratar uma questão de uma saúde, estou com uma deficiência, uma doença aqui, uma pneumonia, e eu chego no hospital e falo, olha doutor, eu só quero o seu tratamento se você for crente. Não, ninguém faz isso. Ninguém vai no restaurante só se o restaurante for crente, não. Então por que às vezes a gente separa algumas coisas entre sagrado e secular? Na verdade, nós entendemos que essa barreira ela precisa ser quebrada. Eu sou discípulo de Jesus dentro de um supermercado e dentro da igreja. Dentro do banco e dentro da igreja. Na rua, dentro da igreja. Na escola, no trabalho, o tempo inteiro eu sou discípulo de Jesus. E eu vejo que essa barreira ela tem sido quebrada aí nesse momento. Pastor, e quando você fala sobre o que pode ou não pode, é extremamente interessante. Por exemplo, hoje, os crentes, os evangélicos que frequentam a Lagoinha, eles podem, ou elas, as mulheres, podem usar a maquiagem, podem cortar o cabelo? Quais são as orientações nesse sentido? Bom, nesse sentido a gente entende que nós somos fiéis e obedientes à palavra de Deus. Eu costumo falar ali para os nossos voluntários e a equipe de liderança da igreja que nós não podemos pecar. Mas quanto a essa questão de maquiagem, roupas, desde que sejam roupas e maquiagem que expresse o reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino excelente. O reino de Deus é lindo, é bonito. A beleza faz parte do reino de Deus. Lá em Gênesis a gente já começa vendo Deus criando as coisas e o tempo todo ele fala, viu que era bom, viu que era belo. Então a beleza faz parte do reino de Deus. Uma maquiagem, sim, a mulher pode usar, desde que a mulher esteja bonita com aquela maquiagem.
O que está expressando? Qual é o tipo de roupa? O que você está... Porque a roupa comunica. O que você está comunicando com esse tipo de roupa? Então, assim, a gente é bem tranquilo com isso. O que a gente não pode é pecar. Então, o que eu costumo falar é: homem tem que parecer homem, mulher parecer mulher, e isso tem que expressar o reino de Deus, que é expressão de beleza e excelência também. Então, quer usar uma roupa que você se sinta um pouco melhor, quer fazer uma maquiagem, pode. Isso sem problema nenhum, desde que seja expressando o reino de Deus. Isso é muito importante. Pastor, outra dúvida interessante que é sobre o vinho, por exemplo. Pode ou não beber o vinho? Eu tava vendo o André Valadão falando essa semana sobre isso. Sim. E aí, na hora, me lembrou o papo que nós bateríamos. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? O crente, em 2024, ele pode beber vinho alcoólico ou não? Então, a palavra de Deus ela é muito clara sobre não embriagar. Ela também diz que tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Eu, como pastor, eu procuro viver o mais longe do pecado possível. Então, se eu beber uma taça de vinho, qual é o parâmetro que eu sei se eu estou embriagado ou não? Na verdade, se a gente tomar perante a lei, a gente parar numa blitz, tomei uma taça de vinho só, eu vou ser multado. Então, qual é o parâmetro que diz onde eu estou embriagado e onde eu não estou embriagado? Então, eu procuro viver o tempo todo mais longe do pecado possível. Então, eu não coloco nem uma gota de álcool na minha boca. Eu oriento aos meus voluntários, minhas ovelhas, a fazer a mesma forma. Então, assim, a questão não é se pode beber o vinho ou se não pode beber o vinho. Pode, a palavra diz que não pode embriagar. Mas eu não tenho parâmetro quando eu estou embriagado. Então, eu oriento a não beber. Mas a palavra é clara, é sobre embriagar e não beber o vinho ou a cerveja, o álcool, enfim. Então, se porventura algum membro da Igreja Lagoinha beber um pouco e entender que não ficou embriagado, aquilo não foi um pecado? Teoricamente, sim. Mas aí vem também a questão dos nossos caráteres e a nossa ética. A palavra de Deus também fala sobre não escandalizar, sobre não dar falso testemunho. Então, tudo depende de onde bebeu, com quem bebeu, onde estava, qual é a intenção. Não é só a taça. Não é só o vinho. Tudo que envolve. Tudo que envolve. Então, a gente, como eu disse, procura viver o mais longe possível. Talvez o pecado não vai estar ali no álcool que está naquele vinho. Tomei uma taça, está tudo bem. Mas o pecado está nas pessoas que estão à volta. Quem está acompanhando. Talvez se nós dois tomarmos aqui, eu vou ficar bem. Tomei uma taça, mas você vai embriagar. E aí eu fui uma pedra de tropeço na sua vida. E eu te levei a pecar. A palavra de Deus: ai daquele que for a pedra de tropeço. Então, o conselho que eu dou: não beba. Fique o mais longe possível do pecado. O mais longe possível do pecado. Isso de qualquer forma de pecado. Interessantíssimo. Mas esses temas são tão atualizados, pastor. Que honra poder falar sobre esses temas com o senhor, viu? Isso é muito importante. São temas relevantes e sim precisamos falar disso. E às vezes eu acho também, Cassiano, que a igreja tem se calado em determinados temas. E é aí que entra um problema que a gente tem vivido, talvez, num âmbito geral na igreja brasileira. Ou talvez até fora do Brasil. Tem muitos temas que a gente tem se calado e a gente precisa se posicionar. E talvez a gente tenha se calado até mesmo por conveniência. Talvez eu vou ter um problema muito grande se eu falar sobre vinho, sobre beber o vinho. Talvez eu vou ter um problema muito grande se eu falar que não beba vinho. Todo mundo vai olhar, então eu não vou na Lagoinha, porque na Lagoinha o pastor disse que não é para beber álcool. Mas eu preciso falar. Os princípios da palavra de Deus eu não negocio. Eu prefiro ter uma igreja com 5 pessoas que entendam os princípios bíblicos e exerçam isso, do que ter uma igreja com 5.000 pessoas que não têm temor a Deus, não exercem os princípios bíblicos. Então eu acredito que nós, como igreja de Cristo, precisamos nos posicionar nas determinadas áreas da sociedade, porque a igreja, ela precisa estar atuante para a gente sim discipular a nação. Pastor, interessantíssimo. Eu estava vendo também recentemente que nos Estados Unidos foi acrescentado alguns crimes à pena de morte. E qual que é a opinião do senhor em relação a isso? A pena de morte, ela é válida, ela é importante? Na visão das escrituras, é algo que está correto? Para o Brasil, o senhor acredita que seria interessante aprovar a pena de morte? Não seria? Então, assim a gente entra no âmbito político da coisa. E a palavra de Deus nos diz que é dever do homem, dever do cidadão, escolher líderes inteligentes, sábios, tementes ao Senhor,
para legislar, para governar, para direcionar. Se nos Estados Unidos a lei é essa, então as pessoas precisam exercer a lei, precisam obedecer a lei. No Brasil não tem pena de morte. Ou melhor, tem pena de morte se for crime contra a nação, né? Mas no Brasil não tem isso. Mas fora do Brasil tem. Então lá nos Estados Unidos, que é o que a gente está falando, as pessoas precisam entender qual é a lei. Por isso é tão importante a igreja falar sobre política. Por isso é tão importante a igreja formar cidadãos. Porque Jesus mesmo usou o termo político. Quando ele fala para Pedro que Pedro seria a pedra que ele iria edificar a igreja, quando ele fala igreja, não é o termo igreja, é o termo eclesia. E eclesia é um termo político, não é um termo religioso. Então a gente começa a perceber que Jesus também entendia muito bem de política. E ele usava as estratégias políticas para exercer o discipulado que ele vivia. Então a igreja precisa se posicionar também no âmbito político e entender que nós estamos aqui para exercer a lei. Se perante a lei brasileira você só é casado quando você vai no cartório diante de um juiz de paz e pega a sua certidão de casamento, para você se considerar um casado, você precisa fazer isso. Se para a lei brasileira, de 2 em 2 anos, você precisa ir às urnas e exercer o seu direito a voto, você tem que ir às urnas e exercer o seu direito a voto. Se a lei brasileira exige, nós precisamos ser obedientes. Porque muitas vezes a gente quer viver só o sobrenatural. Deus vem aqui e me abençoa, faz um milagre e tudo mais. Mas nós não somos fiéis nem no natural. Então eu costumo dizer que para a gente viver o sobrenatural, temos que ser fiéis no natural. A gente tem que fazer a nossa parte. A palavra de Deus tem um parâmetro. Aproxime-se de Deus, Ele se aproxima de você. A gente aproxima primeiro. Vinde a mim os que estáis cansados. Então nós temos que ir a Ele primeiro. Quem procura acha, quem bate a porta ela será aberta. Então todo primeiro passo é nosso. Então nós temos que agir no natural. E agir no natural envolve obedecer às leis. E para obedecer às leis a gente precisa conhecer as leis. Oséias diz, o mundo perece por falta de conhecimento. E não é só conhecimento a Bíblia em si. Claro que nós temos que viver ela é o nosso manual de vida, mas a gente está numa sociedade que tem as suas leis sociais, tem a sua legislação, a nação, o governo. Precisamos conhecer. E é por isso que é tão importante conhecermos a Deus e conhecer quem são as pessoas que estão aí. Esse ano é ano de eleição. Em quem é que você vai votar? Quem é a pessoa que você vai escolher? Não negocie os seus princípios. Viva a palavra do Senhor. E ela diz, lá em Números, diz, escolham homens sábios, homens tementes ao Senhor, para que eles venham vos liderar. Então essa questão de que lá é permitido, se lá é permitido, a lei é essa. É preciso ser exercido. Aqui no Brasil não tem, então não tem. Mas se vier a ter, a lei vai ter que ser exercida. E é nosso dever, como cidadão, escolher os líderes para que isso venha acontecer ou não acontecer. Fantástico. E o senhor acredita, pastor, que esses temas atualizados, eles têm feito a diferença nas pessoas que hoje podem conversar religiosamente sobre isso? Eu pergunto porque, baseado naquela sua primeira frase, que a igreja ela tem que estar presente em todas as áreas. Trazendo para a atualidade, política, com certeza, é um desses temas. A parte da saúde emocional é um outro tema a ser tratado, sabe? Que eu observo que o senhor fala um pouco disso também, sabe? De manter-se saudável em todas as formas. Então, por que o senhor acredita, pastor, que hoje a nossa geração tem sofrido tanto de ansiedade, de depressão, tem muitas das vezes desistido da vida, onde muitos consideram como o ápice dela? Durante sua juventude, muitas pessoas já estão querendo desistir da vida. Por que o senhor acredita que isso está acontecendo? Sim, eu entendo também que isso vem muito sobre o momento que nós estamos vivendo. Isso vem muito sobre o que está sendo implantado. E isso vem sobre todas as áreas da sociedade. Existe um estudo que ele é de estrutura societária que ele é denominado 7 esferas ou 7 montes. Então são 7 áreas da sociedade. Qualquer lugar no mundo que você for, qualquer sociedade, existem esses 7 pilares que sustentam aquela sociedade. Então se for numa tribo indígena ali no Amazonas, ou se você for lá na Suíça, que é um país super desenvolvido, você vai observar que existem esses 7 montes, essas 7 esferas atuantes naquela sociedade. E elas são família,
a crença, né, religião, são os estudos, escolas, faculdades, áreas de ensino, mídias sociais, que ali entra comunicação, entra televisão, podcasts, enfim. Cada sociedade tem algo determinado. Depois vem também escolas, artes e entretenimentos, que é onde tem esportes, onde tem cinema, onde tem teatro, música, artes e entretenimento, política e a área de business, que é o mercado de trabalho, empresas, finanças. Essas 7 esferas, elas são atuantes em qualquer sociedade. E se nós não estivermos implantados em todas essas esferas, nós não vamos conseguir discipular nação nenhuma. E Jesus nos disse, vão discipulem as nações. E aí entra então o sentido de que tudo isso que você perguntou, né, questão de ansiedade, depressão, tudo que nós estamos vivendo, é o que a igreja tem feito nessas esferas. Eu me lembro que há muito tempo atrás, o meu avô não tinha televisão em casa, porque a igreja dizia que era pecado televisão. E isso ele aprendeu e ele viveu e cresceu com isso. E meu avô nunca teve televisão. Ele faleceu e nunca teve televisão, porque era pecado. Mas aí eu penso, se a igreja tivesse se posicionado quando a televisão foi inventada, e a gente tivesse redimido isso, talvez hoje, muitas coisas que são transmitidas na televisão, que podem ser maléficas, não teriam sido transmitidas. Programas teriam discipulados, pregações, o cinema seria outro formato. Então, se a gente começar a entender, isso é de longo prazo. É a longo prazo que a ciência não é de ontem. Sabe, essa questão de depressão, ansiedade, isso é algo que vem perdurando de gerações. Eu tenho até um livro, daqui a pouco a gente comenta sobre ele, chama Nada de Novo. Nesse livro eu falo um pouco sobre o rei Salomão, o homem mais sábio que existiu. E ele fala, eu procurei conhecimento, eu procurei estudos, eu procurei conexões, eu procurei finanças, eu conheci isso, conheci aquilo tudo e percebi que no final tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. E uma geração vai, outra geração vem, e a terra vai permanecer para sempre e as mesmas coisas se repetem. Então, se a gente começar a perceber que isso veio de lá de trás, já foi. O leite foi derramado. Mas o que a gente pode fazer daqui para frente? Sim, depressão, ansiedade é algo muito forte nos dias de hoje. Mas nós temos um Deus que cura, liberta, salva, ressuscita mortos. E Ele é a chave, Ele é a solução. Se nós não conseguimos prevenir isso ou precaver disso, mas nós temos um Deus que salva disso. Então não adianta mais a gente querer voltar no tempo e falar, vamos nos blindar aqui, porque lá na frente, em 2020, 2024, vai ter uma doença chamada depressão. Não. Mas o que é que a gente vai fazer daqui em diante? Falando de mídias sociais, que foi o exemplo que a gente usou. Se a gente tivesse tomado a mesma atitude que a igreja tomou quando a televisão foi inventada, talvez nós não estaríamos no Instagram, no Facebook, não teríamos podcasts para falar disso. Mas se a gente posicionar como a gente está fazendo, e a gente começar a redimir essas coisas, a gente vai começar a levar um Deus que salva, que cura, que liberta. E ninguém está imune disso. Ninguém está imune à depressão, ninguém está imune à ansiedade. Pastores passam por isso. Tenho amigos pastores que passaram e estão nessa situação. Mas a verdade é que tudo isso que está acontecendo são consequências de talvez a omissão de muitos lá atrás. Ou talvez a falta de conhecimento de muitos lá atrás. Então a gente tem muito trabalho para discipular uma nação e trazer o reino de Deus. É um tema atual, é um tema que precisa ser falado dentro da igreja e fora da igreja e precisa ser tratado imediatamente. A igreja precisa se posicionar e se atentar ao tempo que nós estamos vivendo. Isso é discernimento dos tempos. A tribo de Sacá tinha esse discernimento. Antes do povo ir para a guerra, eles consultavam essa tribo para entender se aquele era o momento e como iriam para a guerra. A igreja precisa buscar o Senhor para entender qual é o momento que nós estamos vivendo e como nós vamos para essa guerra, que ela é incessante. Impressionante, gente. Olha, esse grande livro
que o pastor tinha comentado aqui é o nada de novo. Olha só, focado aqui, o nada de novo. O temor a Deus é a resposta para a falta de sentido na vida. Tema mais do que atual, tendo visto que nós estamos falando agora sobre depressão, ansiedade. Então, muitas das vezes, como diz o próprio Einstein, salvo engano, não se trata da escuridão, mas se trata da ausência de luz. Não é o frio, mas é a falta de calor. Então, o que traria sentido à vida quando você está sentindo que a vida não faz mais sentido? É Deus. E aqui nós temos primeiramente, essa dedicação aqui, olha, que me deixa super feliz, como eu tinha mostrado. E nós temos uma introdução, uma temporada no vale, debaixo do sol, tudo é vaidade, história, o legado, 4%, gere memórias, lembre-se, considerações finais e referências bibliográficas. Um tema que eu acredito, pastor, que é mais do que atualizado. Porque, apesar de que as pessoas há muito tempo sofrem com a falta de sentido na vida, há muito tempo, muitas das vezes sofrem com uma depressão, há muito tempo sofrem com uma ansiedade, porque isso não é uma coisa de agora. Eu lembro que de antigamente as pessoas falavam assim, fulano de tal morreu de tristeza, morreu de desgosto. Uhum. Então, essa tristeza muito grande, esse não fazer mais sentido estar nessa terra, é algo de muito antigamente. Tanto é que as referências aqui são baseadas no rei Salomão, lá da Bíblia. Mas, com o advento da tecnologia e do tempo, isso se tornou cada vez mais importante de ser falado nas rodas de conversa, dentro das igrejas, nos ciclos de amizade, e essa grande obra de arte, escrita pelo meu amigo Mike Aquino, pastor da Igreja Lagoinha de Lucas Rio Verde, que, como eu disse, é super querido, tem um pouco do histórico dele aqui, da família dele, da Igreja Lagoinha aqui da nossa cidade, trata com excelência sobre esse tema. Inclusive, já lançou? Está prestes a lançar? Está prestes a lançar, está em primeira mão. Esse próximo mês a gente vai estar lançando esses livros aí. Olha, então você que é de Lucas do Rio Verde, ou você que é de outra cidade e quer pedir um Sedex aqui de Lucas do Rio Verde, é possível. Pastor Mike, da Igreja Lagoinha, que produziu essa linda obra de arte. E eu diria, ele foi o cara que escreveu, mas inspirado por Deus, e está pronto para te abençoar com isso aí também. Se você precisar e sentir que é para você esse livro, manda uma mensagem aqui desse número que vai ficar na descrição desse corte, que com certeza o pastor Mike vai poder encontrar uma forma desse livro chegar até você. Vai chegar. É isso aí. Que de fato é um baita tema, né? Além disso, pastor, tem um outro grande livro aqui, que é Perdido, a Eclesia Fora da Igreja. Pastor, esse livro aqui tem um tema muito forte também. Sim. Tem a minha dedicação aqui, olha só, queridos pastor. Inclusive, se você participar do lançamento, você com certeza vai ter também a sua dedicação, viu? Eu já estou falando em nome do pastor aqui. É isso aí. Mas faz toda a diferença. Olha, gente, esse livro tem uma introdução, ele fala sobre uma pequena oração, tem um box questions, eclesia, igreja local, a pergunta, a ovelha, a dracma, o filho, o bom pastor, uma conclusão e também referências. Isso aqui é fantástico, porque muitas das vezes você tem na sua família um filho, um irmão, um tio, um pai, um sobrinho, que porventura está perdido dos caminhos do Senhor. E que ele é que talvez já não encontre mais sentido na vida dele. E você, enquanto alguém amoroso, que quer trazer essa pessoa de volta para os caminhos ideais, para o caminho do Senhor, ou que ajude essa pessoa a encontrar sentido na vida dela, muitas vezes se encontra perdido em como ajudar, como ser útil nesse momento. E esse livro trata com excelência isso aqui, né, pastor? É isso mesmo. Esse livro, ele foi um presente, né? Ele meio que, Deus me deu esse livro assim. A história dele é bem interessante, que ele surgiu numa caixinha de perguntas daquela rede social do Instagram. Uhum. E eu não sou muito popular, na verdade eu sou quase um anônimo no Instagram, não tenho muitos seguidores, mas eu coloquei uma caixinha de pergunta e numa dessas perguntas me perguntaram assim, pastor, até quando a gente tem que insistir com a pessoa? E aí eu dei a resposta que surgiu esse livro, que se tornou esse livro. E aí eu falei assim, nós nunca desistimos de ninguém, mas precisamos saber se essa pessoa é uma ovelha
uma dracma ou um filho perdido. Porque a ovelha, a gente vai atrás. A dracma, a gente procura. Agora o filho perdido, a gente espera voltar. E aí eu percebi que esse story no Instagram começou a viralizar e deu muitos views, além do que eu estava acostumado, muito mais seguidores que eu tinha, teve alguns comentários. Coloquei ele no Reels. No Reels também foi a mesma coisa, viralizou ali, um número muito alto de views, e aquilo começou a despertar o interesse, e eu fui analisar de novo aquela resposta. Por que todo mundo está vendo isso? Por que está todo mundo comentando desse jeito? E aí eu fiz uma pregação, preguei na igreja, na Lagoinha. Muitas pessoas também deram muitos feedbacks acerca disso. E aí então surgiu esse livro. Sabe, Cassiano, a gente está vivendo algo extremamente alarmante, disfuncional no Brasil. O Senhor, ele nos deu uma comissão, que é pregar o evangelho a todas as pessoas e discipular as nações. O que acontece? Jesus, ele foi naquela cruz, morreu, pagou o preço, ressuscitou. E antes de ascender aos céus, ele teve uma reunião ali com seus discípulos. Era a última reunião. E sabe, no último momento, é o momento que a gente deixa as palavras mais preciosas. Talvez no leito de morte, é onde pede perdão, onde declara amor, onde agradece. O último momento é o momento que a gente fala aquilo que é mais precioso que está no nosso coração. E Jesus sabia que era o último momento dele ali com os discípulos. Ele estava indo ascender aos céus. E ali naquela reunião, nós vemos então a grande comissão sendo lançada para os discípulos e para nós. E essa grande comissão, ela está registrada no livro de Mateus e no livro de Marcos. Existem duas versões. É a mesma reunião, Mateus e Marcos estavam naquela reunião ouvindo Jesus falar. Porém, Mateus diz que é ide por todo mundo e prega o evangelho a todas as pessoas. Então aqui a gente observa uma tarefa quantitativa. Quanto maior número de pessoas ouvir falar sobre Jesus e sobre a obra da cruz, melhor é. Nós temos que fazer isso. E para isso a gente precisa usar todos os meios em todas as 7 esferas da sociedade. Vamos usar a igreja, praça, rua, podcasts, Instagram, Facebook, tudo que tiver ao nosso alcance, nós vamos usar. Porque temos que pregar o evangelho a todas as pessoas. Porém, na versão de Marcos, tem uma outra tarefa sobre a grande comissão, que é a tarefa qualitativa. Lá em Marcos ele fala essa mesma reunião, essa mesma fala, mas diz assim: vão e discipulem as nações. Discipular não é só pregar. Discipular não é só falar que Jesus te ama. Não é só falar que Jesus te salvou. Discipulado é relacionamento. Envolve tempo, envolve cuidado, despende finanças às vezes, despende carinho, amor. Discipulado é relacionamento. E relacionamento não se desenvolve em 10 segundos, em 1 minuto, em 1 hora de conversa. É caminhar juntos. E no Brasil nós temos hoje pouco mais de 200 milhões de habitantes. E desses 200 milhões de habitantes, 80 milhões se dizem evangélicos. Quase metade. Existe um estudo que aponta, no Instituto Barna Group, aponta que até 2030 serão mais evangélicos no Brasil do que qualquer outra religião. Estamos crescendo, estamos avançando. Isso é a tarefa quantitativa. Porém, nós temos o maior, nunca teve tantos evangélicos no Brasil quanto os dias de hoje. Nunca. É meio que está na moda ser gospel, né? Está na moda ser evangélico. Mas justamente no momento em que tem o maior número de evangélicos, nós estamos vivendo algo extremamente disfuncional. Estamos vivendo um momento de crise política, momentos de crises financeiras. Algo extremamente disfuncional está acontecendo nisso. E se nós analisarmos esses 80 milhões de evangélicos, a gente vai perceber que 35% deles não estão em nenhuma igreja local. E a gente começa a observar o que é que está acontecendo. E aí, se quiser saber mais, vamos ler o livro Perdido Eclésia Fora da Igreja. Porque assim, nós precisamos entender por que esses estão ficando fora da igreja. Está faltando discipulado, está faltando maturidade. E a verdade é que no Brasil, se nós quisermos discipular o Brasil, e eu creio numa nação discipulada, uma nação com uma igreja eficiente, que você vai poder falar: olha, não precisa esperar domingo para ir na igreja ouvir o pastor pregar. Eu sou a igreja. Eu tenho uma palavra para você agora. Eu creio numa igreja nesse ponto. Eu creio no Brasil que vai ser livre de
injustiça social, de pedofilia, de grandes crimes. Eu creio num Deus vivo e eu creio que essa nação pertence ao Senhor. Então eu escrevi esse livro com esse intuito, para despertar aqueles que estão fora da igreja e também as lideranças, quando têm se omitido em discipular e trazer a tarefa qualitativa da grande comissão. Esse livro foi um presente do Senhor e eu simplesmente fui escrevendo. Já o Nada de Novo eu tive que estudar um pouco, eu me despendi um pouco mais de tempo para escrever. Ele não significa que ele seja melhor que o outro, não. Eu até gosto mais do Perdido, Eclésia Fora da Igreja, mas o Nada de Novo também fala um pouco sobre o propósito que nós temos. Você pode ser tão espiritual quanto eu, que sou um pastor que está ali no altar da igreja pregando, aqui no podcast, apresentando televisão, ou no seu trabalho, no seu ofício, no dia a dia. Você pode ser tão espiritual quanto a pessoa que canta no louvor da igreja, na sua escola, sendo o melhor aluno, sendo o melhor funcionário da sua empresa, sendo o melhor cidadão da sua cidade. E Deus nos chama e Ele tem um propósito único e customizado para cada um. E tudo isso faz parte de um grande plano maior de Deus, que é adorar ao Senhor em todo o tempo. Pastor, para o senhor, o que significa a verdadeira felicidade? Eu sei que muitas coisas podem trazer felicidade, mas para o pastor Mike Aquino, qual é a verdadeira felicidade? Essa é muito boa pergunta. Eu costumo dizer que a fonte da nossa alegria é Jesus Cristo. E ninguém pode roubar a nossa alegria. Nada pode roubar a nossa alegria. Nesse Nada de Novo, eu falo sobre isso. O temor a Deus é a verdadeira, a verdade sobre o sentido da nossa vida. Então a nossa alegria está basicamente ou unicamente em viver a vontade de Deus para você. Não existe lugar mais seguro na terra do que debaixo da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não existe lugar mais feliz na terra do que nesse lugar. Não existe lugar mais protetivo do que esse. E aí às vezes a gente pergunta: como que eu posso viver o propósito de Deus? A primeira coisa é vivendo para Ele. Entregar a sua vida para Ele. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus Cristo, a palavra de Deus fala: busque o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E todas as outras coisas, muitas vezes a gente pensa em finanças, em um carro, uma casa. Não é só finanças, um carro, uma casa. São todas as coisas. Sua família, sua saúde, sua alegria, sua proteção. Todas as coisas significam todas as coisas. Então a matemática é muito simples. Jesus entregou a vida dele por mim primeiro. Então ele pagou um preço que eu jamais poderia pagar. Eu não tenho condições nenhuma de pagar o preço que ele pagou naquela cruz. Ele pagou, derramou seu sangue, o sangue dele me lavou de todo pecado. Hoje eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. E isso já é suficiente para eu viver todos os dias da minha vida entregando a minha adoração a Ele, fazendo tudo para a glória dEle, para a honra dEle. Sabe, Paulo diz lá em Romanos que ele aprendeu a viver com muito, com pouco, na alegria, na tristeza, no sol, na chuva, no calor, no frio, mas em todo o tempo, dando graças ao Senhor e glórias ao Senhor. Porque ele é devedor tanto a gregos quanto a troianos. Por que ele fala isso? Ele estava indo numa missão e ele estava indo para Roma. E Roma era o centro de onde as pessoas perseguiam os cristãos. Ou seja, ele estava indo para o olho do furacão para falar de Jesus. E as pessoas estavam falando para ele: se for para lá, você vai morrer, eles vão te matar. E ele está falando: Jesus me mandou para lá. Ele deu a vida dele por mim. O mínimo que eu posso fazer é ir para lá, porque eu sou devedor a esses gregos e a esses troianos. É onde estava ali a cultura greco-romana, os perseguidores. E ele está falando: eles precisam conhecer Jesus como eu conheci. E se eles forem me matar, que me matem então. Mas eu não me envergonho do Evangelho. Essa frase me pega. Fantástico, né? Eu não me envergonho do Evangelho. Então, assim, a nossa felicidade e tudo o que precisamos está em Jesus. Pastor, e para o senhor, o que seria um homem bem-sucedido? Quais as características de uma pessoa bem-sucedida em 2024? Muito bom. A gente precisa primeiro redefinir o que é sucesso. E sucesso, para mim, sucesso é exercer adoração ao Senhor.
Certa vez Jesus está caminhando e ele para perto de um poço. E nesse poço era meio-dia, o sol estava mais quente. Veio uma mulher samaritana. E naquela época a cultura não permitia um samaritano falar com um judeu, muito menos uma mulher. E vem então a mulher samaritana pegar água nesse poço. E aí Jesus pede ela um copo de água. Aquela mulher já se assusta. Você, um homem judeu, falando comigo? E aí ela já começa a conversar com Jesus. E aí ela percebe que Jesus é um homem de Deus, porque Jesus traz ali algumas revelações para ela, falando acerca da vida dela, e ela percebe esse homem é um homem de Deus. E aí ela faz uma pergunta. E ela vira para Jesus, e essa pergunta, ela pega a gente de uma forma, porque a resposta de Jesus muda tudo sobre a adoração. E ela pergunta: eu vejo que você é um homem de Deus. Então me responda, onde é o lugar certo de adorar ao Senhor? O meu povo fala que é aqui, nos montes. O seu povo fala que é em Jerusalém. Onde é o lugar certo? E aí Jesus dá a resposta. Chegará o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isso é sucesso. Adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Em espírito envolve o nosso interior, o nosso coração. E em verdade envolve a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa ação, o nosso físico. Somos corpo, alma e espírito. Temos uma grande comissão, pregar o evangelho e discipular a nação. E para isso a gente precisa estar saudável em corpo, alma e espírito. Precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Eu costumo brincar um pouquinho, sabe que como a gente tem essa grande comissão, eu uso o exemplo dos filmes do 007, o Missão Impossível. Aqueles atores têm um corpo atlético. Os caras são muito saudáveis, porque eles têm que dar conta de levantar peso, correr, fugir, rolar, pular. Os caras têm que estar saudáveis para conseguir cumprir a missão deles. Se a missão deles, às vezes, é impedir que uma bomba exploda, quanto nós, que temos a maior comissão do mundo. Por isso nós precisamos estar saudáveis em espírito, em verdade, em espírito, em corpo e alma, e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, sucesso é adorar ao Senhor em espírito e em verdade, 24 horas por dia, o tempo todo, fazendo tudo o que temos que fazer para a glória do Senhor. Se eu sou escritor, é para a glória do Senhor. Se eu sou um engenheiro, é para a glória do Senhor. Tudo para a glória do Senhor. Sucesso é isso. Então, uma pessoa de sucesso é a pessoa que vive e exerce isso. Fantástico, muito bem. Então, você acredita que em qualquer área da vida é possível e deve se adorar a Deus a todo instante? Em todo momento. A minha mãe, ela é dona de casa. E ela também é pastora. E ela sempre me ensinou isso, que eu chegava da escola, eu estudava de manhã, eu chegava da escola, minha mãe ainda fazendo almoço, e minha mãe adorando ali no fogão, cantando louvores ao Senhor. E ela sempre me falou, tudo que você for fazer, faça para o Senhor. Existem propósitos para cada um. Tem pessoas que são chamadas para ser presidente da República. Mas o presidente da República tem à volta ali pessoas que foram chamadas para ser uma mãe de família, foram chamados para ser um segurança. Então o que a gente tem que entender é que precisamos de todos. Precisamos de todos em todas as áreas, adorando ao Senhor em todo o tempo. Porque nós nascemos para adorar. O ser humano foi criado para adorar. E todo ser humano, na face da terra, pode ser quem for, adora. A diferença é o objeto de adoração. Mas todo ser humano adora. Uns adoram os cavalos, os carros, as casas, a finança, os diplomas. E, na verdade, quando chega no objetivo, percebe que ainda está faltando algo. Porque só existe um adorado que pode preencher todo esse espaço, que é Deus. Então, todo ser humano adora algo e precisamos adorar ao Senhor. Por isso, muitas vezes a gente vê pessoas em busca infalível por sucesso objetivo, quando chega lá na frente, quer mais e mais e mais, sempre insaciável. Porque essa sede só é saciada por Deus, que é a fonte da vida. Então nós temos e podemos e fazemos a adoração ao Senhor em todo o tempo. Fantástico. Pastor, o que você gostaria talvez de dizer para alguém que está nos acompanhando agora sobre a Igreja Lagoinha? Essa igreja que tem um formato tão especial de trabalho e atuação
dentro e fora das paredes da própria igreja. É isso mesmo. Esse é um lema da nossa igreja. Nós somos uma igreja sem paredes. Nós estamos aqui para ser um braço para a sociedade. Nós fazemos e exercemos a igreja de Cristo em todas as áreas da sociedade, com tudo que nós temos, com excelência para o reino de Deus. Nós não nos envergonhamos do evangelho. E o que eu quero dizer é que você pode fazer parte disso. Você tem a possibilidade de viver algo que nós estamos vivendo. Esse ano em Lagoinha nós estamos vivendo céus abertos, um avivamento genuíno. Estamos testemunhando curas, provisão, libertação, batismo no Espírito Santo. Um avivamento genuíno tem acontecido na nossa casa. É algo quase que indescritível dizer tudo que Deus está fazendo. Nós estamos agindo sobre um ano profético do qual nós dizemos que Deus está nos impulsionando 10 anos em um só. E tem sido muito intenso. E tudo que Deus tem feito, semana após semana, culto após culto, tem testificado essa palavra sobre nós. E nós estamos experimentando o sobrenatural de uma forma natural. Já é o nosso estilo de vida e Deus tem feito grandes coisas. E o que eu quero dizer é que você pode fazer parte disso. Nós somos uma igreja sem paredes. Estamos aqui para receber. Venha como você está. Não espere você ficar perfeito, não espere você ficar pronto. Venha como você está, com seus vícios, com seus pecados. Aqui você vai ser bem recebido. Nós amamos pessoas, amamos servir as pessoas. E eu creio que Deus, que é o Deus que criou os céus e a terra, Ele te ama tanto, 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 que vai receber você como está, mas você vai sair de lá transformado. É impressionante, pastor. Quando você fala da Igreja Lagoinha, eu fico com o coração cheio de gratidão por existir uma instituição que é a igreja, que é tão importante, e nesse formato, que fala com a população sobre esses temas, e que utiliza a TV, que utiliza os meios de comunicação ao seu favor, no sentido de ajudar a palavra de Deus chegar nas pessoas. Eu acredito que aí está uma grande diferença, viu? É fazer realmente do limão uma limonada. É ao invés, talvez, de proibir o irmão de ter uma TV em casa, é ir para a TV e fazer com que o irmão em casa também esteja sendo recebido, esteja sendo recebendo a palavra de Deus dentro do seu sofá, em cima do seu sofá, dentro da sua casa, junto da sua família. É assistir algo que fala também sobre Deus. Eu acho que isso é fantástico. E, além disso, esses temas atualizados, como nós citamos, sobre a depressão, sobre a ansiedade, sobre a bebida alcoólica, sobre a maquiagem, sobre a roupa, tudo isso, falar dessa forma, de maneira clara, didática e próxima da população, faz toda a diferença na vida daquele que quer fazer o que Deus deseja que seja feito nessa terra. Eu fico imaginando agora também um outro tema muito importante, são as eleições, que está batendo na porta. Pra você ter noção, nós estamos aí há 24 dias das convenções e há 35 dias do início da campanha propriamente dito. E como que é o posicionamento ou talvez o sentimento do senhor, que é responsável por tantas pessoas, por ajudar, por orientar, por estar junto na caminhada de tanta gente nesse período que é tão difícil de tomada de decisão? Sim, é algo que a gente tem muita atenção. Como eu disse, nós temos que ter o discernimento dos tempos como a tribo de Sacar. Inclusive, nesse momento, nós estamos com o nosso curso de política na nossa igreja. Nós já vamos para o segundo módulo com essa turma. Vai ser no último sábado e o primeiro sábado de agosto, para finalizar essa turma sobre o curso de política. É importante nós entendermos que existem as 7 esferas da sociedade e política é uma delas. Então, se nós queremos discipular a nação, nós precisamos nos preparar como eleitores, porque, como eu disse, Deus disse para escolhermos homens sábios, homens tementes ao Senhor, para nos governar. Então, nós precisamos ser bons eleitores para isso. O mínimo é conhecer aquele que nós vamos entregar o nosso voto, confiar o nosso voto, entender quais são os planos de governo. Esse é o mínimo. Então, muitas vezes as pessoas falam, eu não me envolvo com política. Está errado, você se envolve sim. Todos nós fazemos parte da política, porque se você não é um político, você vota no político. E eu acredito também que existem pessoas dentro da igreja que estão sendo levantadas para atuar dentro dessa esfera. Talvez dentro da sua igreja possa ter o próximo presidente da República.
Talvez tenha o próximo governador, prefeito, senador, deputado, vereador dentro da igreja. E certa vez eu estava, só abrindo um parêntese, daqui a pouco eu volto para o curso. Tranquilo. 2021 eu tive uma reunião com um deputado federal lá em Belo Horizonte, e esse deputado ele me perguntou qual que era o maior desafio da Igreja de Cristo hoje no Brasil. E aí eu pensei um pouco, depois de pensar alguns segundos, eu falei para ele, eu acho que o maior desafio da Igreja de Cristo hoje no Brasil são as nossas crianças. Está no kids da igreja. Não é uma mídia anticristã, não é um partido político anticristão, não é empresas que fazem campanhas anti princípios bíblicos, não. O maior desafio está no kids. Porque as crianças hoje na nossa igreja estão ouvindo a gente falar desse tal avivamento, estão ouvindo falar que Deus cura, liberta, salva, que Deus faz milagres. Mas se nós não prepararmos e não discipularmos essas crianças para serem os próximos pastores, próximos levitas, próximos prefeitos, próximos presidentes, próximos engenheiros, médicos, policiais, próximos pais e mães de família, se nós não prepararmos essas crianças, daqui a 20, 30 anos, quando elas estiverem pegando o bastão que nós passamos por ela, elas poderão dizer, eu cresci ouvindo você falando que Deus cura, que Deus liberta, que Deus transforma, mas eu não vi isso acontecendo. Então nosso maior desafio está no Kids, porque ali estão os próximos políticos, que é o tema que a gente está falando, e de todas as áreas. Fecha parênteses, volta aqui para o nosso curso. Fantástico. A gente está fazendo esse curso de política porque a gente precisa entender que política e igreja fazem parte do plano do Senhor. Charles Spurgeon tem uma frase maravilhosa, que ele fala assim, só os tolos dizem que política e igreja não se discutem. Por isso os corruptos continuam no poder e os falsos profetas continuam a pregar. É muito forte isso. E é pura verdade. A palavra do Senhor, ela fala o tempo inteiro sobre política. Davi era rei. Jesus é o rei dos reis. Lá em Isaías diz que o governo está sobre os seus ombros. José do Egito se tornou um governador. Não falou que José se tornou um pastor, não. Foi um governador. Então nós precisamos entender sobre política, como funciona a política no Brasil. A gente estava falando agora há pouco, né, sobre algumas leis que estão lá nos Estados Unidos, que não tem no Brasil. Nós precisamos entender quais são essas leis que estão acontecendo aqui no Brasil, que tem no Brasil, até mesmo para sermos bons cidadãos. Aqui, né, acho que é na norma de direito do Brasil, diz que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ou seja, não tem essa, eu descumpri a lei porque eu não sabia que não podia. Não tem isso. Isso está lá em Oséias, o mundo perece por falta de conhecimento. Então nós precisamos conhecer como funciona leis, a política na nossa nação, para que nós possamos exercer o evangelho de Cristo de forma eficiente. Precisamos entender sobre tripartição de poderes, precisamos entender sobre o que um vereador faz, o que um prefeito faz, qual que é a diferença de um para o outro, e precisamos conhecer como nós vamos escolher aqueles homens sábios e tementes ao Senhor para nos liderar. É por isso que a gente está fazendo esse curso, e eu acho que é um ponto muito importante que a igreja sim precisa se posicionar. Muito bacana, pastor. Eu gostaria de pedir para o senhor qual que seria a mensagem do pastor Mike Aquino para quem está nos acompanhando agora, nesta edição do Pode Falar. Tá certo. Eu queria dizer para você, busque ao Senhor em todo o tempo. O nosso Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabe sobre o seu futuro, ele sabe os desejos do seu coração, ele sabe o que você está passando. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está no seu passado, ele está no seu presente, ele está no seu futuro. Busque ao Senhor em todo o tempo. E ele é onipotente, poderoso para todas as coisas. Ele criou os céus, a terra, os mares, tudo que neles há. Ele colocou as estrelas do firmamento com a ponta dos seus dedos e a chama, cada uma delas, pelo seu próprio nome. Ele é poderoso para resolver o seu problema. Ele é poderoso para dar sentido à sua vida. Ele é poderoso para te curar. Ele é poderoso para te salvar. Busque ao Senhor em todo o tempo, porque ainda há tempo de encontrar.
Aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de você, porque você é uma pessoa amada e Deus te escolheu antes da fundação do mundo para este tempo. E a Bíblia diz que não existe provação, não existe aflição que Ele nos permita passar que nós não vamos dar conta. Então, se você está passando algum momento difícil nesse dia, saiba, o Senhor é contigo. E é Ele quem te fortalece. Ninguém pode roubar a sua alegria. Entregue a sua vida, o seu coração ao Senhor. Entregue a Ele todo o sentido, o controle de tudo que você está passando. Porque Ele é bom em todo o tempo. Ele é um bom pastor. De nada teremos falta. Ele é a fonte inesgotável. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o sol da justiça. Ele é o Criador. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus Pai. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é o príncipe da paz. Ele é a raiz de todo sentimento, de toda força, de toda virtude, de toda alegria. Ele é a fonte da vida. Busque ao Senhor em todo o tempo. Pastor, muito obrigado por aceitar o desafio de vir aqui mais uma vez falar com a população, viu? Obrigado por ser tão parceiro em todos os momentos. Mandou uma mensagem, ligou, o pastor tá pronto, viu? Essa prontidão, essa proatividade e esse carinho para com as pessoas é muito nítido, a gente consegue sentir e nós somos muito gratos pela sua existência e pelo trabalho que você tem realizado aqui no Lucas do Rio Verde. Se você quiser conhecer melhor o pastor Mike Aquino, quiser conhecer melhor a Igreja Lagoinha em Lucas do Rio Verde, eu tenho a absoluta certeza que, como o pastor muito bem disse, você será muito bem recebido. Venha da forma que você está. Fica na Avenida Enio Rospieski, bairro Vida Nova. No bairro Vida Nova, gente. Uma igreja que está pronta para te receber e que é dentro e fora das paredes. Com certeza você vai viver um avivamento, como diz o pastor Mike, viu? Obrigado a você também que esteve comigo até o presente momento, acompanhou na íntegra esse podcast aqui na TV ou no YouTube, ou que acompanhou na íntegra esse podcast também através das principais plataformas digitais, porque nós temos na íntegra e os cortes no Instagram, no TikTok. Obrigado por sua companhia em qualquer um desses meios de comunicação. Para você que pega os cortes no WhatsApp também, vem assistir na íntegra no YouTube, que nós estamos aqui para conversar com você. O nosso formato é, de fato, uma conversa. Obrigado pela sua companhia, como eu disse, e até o nosso próximo episódio do Pode Falar.